Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Esse é um tema que eu acho que faz parte da missão, e, ele entrou aqui numa história, né? Na história aqui desse, dessa situação que vivemos aí da pandemia nesses últimos meses. E foi desde a primeira vez, a primeira palestra que me pediram, eu aceitei fazer, né? Porque a primeira pessoa que pediu a palestra, na realidade, foi a Cíntia. E eu já estava com problemas, com dificuldade com técnica de saber se isso ia ser possível. E aí eu fiz primeiro uma palestra que foi para o Instituto Ecossocial, uma série que eles também estão fazendo, chamada Gotas Antroposóficas. E eu escolhi o tema para falar para eles justamente da forma que a gente está tendo, ou a forma como nós formamos as nossas representações, os nossos conceitos, como nós nos relacionamos com o mundo, né? Como nós pensamos, reconhecemos, né, o mundo onde nós estamos, como nós pensamos sobre ele e como, a partir desse pensar, nós agimos nesse mundo. E lá, então, eu coloquei a colocação, que é de Steiner, né, em que nós estamos formando as nossas representações, os nossos conceitos e pensando, né, reconhecendo o mundo a partir daquilo que nós percebemos através dos nossos órgãos dos sentidos, que nós percebemos, então, do mundo da natureza, e como a gente relaciona ou conecta, faz uma relação disso com aquilo que a gente tem de percepção das verdades, das realidades, dos conceitos, das ideias do mundo espiritual. Mas que como os últimos 2 séculos, né, de evolução da história da humanidade, como além das percepções do mundo da natureza, que é aquela que nós percebemos naturalmente pelos nossos órgãos dos sentidos, nós ultimamente temos essa possibilidade ou essa capacidade, ou estamos imersos também nas percepções que são dadas para a gente pelo mundo da infranatureza. Então, a gente vive nas nossas representações ou no nosso mundo de ideias, né, naquilo que a gente se relaciona com o mundo, não só mais agora com as percepções do mundo da natureza e do mundo espiritual, mas também a gente tem as percepções dos infraéteres do mundo da subnatureza. E lá, então, isso é uma colocação de Steiner, está nas máximas antroposóficas, como o destino, né, da humanidade agora está na relação com essas forças que são da infranatureza, onde as forças adversas podem atuar fortemente. Então, aquela primeira palestra, eu quis trazer essa consciência de que nós estamos agora muito imersos nesse meio, mais do que, né, a época que o Steiner fala, que ele fala disso em relação à eletricidade, mas hoje nós estamos muito mais imersos nisso, e os nossos próprios instrumentos de percepção do mundo são através desses meios eletromagnéticos, né? E o meio que nós estamos usando aqui agora, ainda mais, né? E aí eu falei que fiz, então, uma pequena colocação sobre esse organismo da Terra. E aí eu fiz uma outra palestra que veio também, junto com a Sagres, a Siriminha e a Sagres, fizemos uma palestra sobre a Terra como o corpo do Cristo, que foi no dia de Corpus Christi. Então eu coloquei o outro lado, né? Coloquei um aspecto mais da natureza, né? Infra e supra, mais natureza, na primeira. Na segunda eu falei, então, do aspecto espiritual, de como essa Terra, né? Esse planeta onde nós habitamos agora, e aonde nós realizamos a nossa, então, etapa de desenvolvimento espiritual, onde nós exercemos, né, o nosso exercício em liberdade de
nos formarmos como seres espirituais, como isso que fazemos aqui na Terra agora veio de uma longa história para a gente chegar nessa Terra, que é a Terra com água, com ar, com calor, com luz, com as forças cósmicas configurativas, as forças etéricas configurativas do éter de som, o éter químico, o éter dos números, o éter matemático, como queira, e isso tudo constitui um planeta vivo com essa vida que nós estamos agora aqui desenvolvendo, né, uma vida biológica, nós temos que desenvolver, nos reconhecermos como seres espirituais vivos num corpo material terrestre, num planeta que também é vivo e que também tem um espírito que o habita, né? É um espírito cósmico solar que faz parte, então, dessa nossa história da evolução, e a gente, então, vive num planeta vivo, e ele é vivo não só biologicamente, mas também anímico espiritualmente, né? E ele tem, então, esse espírito cósmico solar, que é esse espírito do Cristo, que agora está nessa relação com esse planeta. E aí eu fiz mais uma palestra, foi uma terceira, que foi para a Educação Continuada Recife, que foi sobre esse organismo vivo da Terra, agora do ponto de vista externo, como que a gente vê, a gente vivencia, ou a gente pode perceber na natureza, né, do planeta, como ele está configurado com essas forças de terra, água, ar, calor, luz, forças configurativas cósmicas. E isso é que faz com que tenha a vida, que é a vida do planeta e a nossa vida. E aí a gente chegou de novo na mesma situação. Então, esse planeta vivo tem um espírito que o permeia, né? que o habita, que é o espírito cósmico solar do Cristo, que veio para que essa vida pudesse ter continuidade, né, nesse planeta, para que o planeta continue vivo e que nós também, então, possamos continuarmos vivos nesse corpo de matéria, nos desenvolvendo espiritualmente. E aí eu disse que o exercício, lá, desde a primeira palestra eu tinha dito que o exercício para a gente compensar essa imersão no inframundo, na infranatureza, né, que a gente está necessariamente imerso, a gente tem que fazer uma compensação de poder ter uma experiência, uma vivência e um exercício para o outro lado, então, para a supranatureza, para os éteres, para essa vivência desse espírito cósmico solar na vida desse planeta Terra. E aí a gente falou que a vida ela é essencialmente ritmo temporal, né? Um organismo vivo, ele se manifesta e ele se desenvolve no tempo, no espaço, né? Formando a sua forma no espaço, mas isso decorre no tempo, no suceder das épocas, né? No tempo, em ciclos temporais. Então, são ritmos, né? Então, sucessão no tempo, ritmo no tempo, é a essência da vida de um organismo vivo, de um organismo etérico. E esse ritmo temporal, a Terra também tem, né? Que é o ritmo, então, das estações do ano. E aí eu disse a vivência que a gente pode ter, então, dos ritmos nas estações do ano, das festas cósmicas, né? Das festas que vão acompanhando, então, esse espírito cósmico solar que está mais próximo da Terra, mais dentro da Terra no inverno, e está mais no cosmos, mais fora da Terra no verão. Esse acompanhamento desse espírito cósmico solar, então, a gente poderia fazer através do calendário da alma. E é essa, então, a proposta para o dia de hoje, né? Agora, a gente vê nesse ritmo dessas estações do ano,
como essa vivência desse espírito cósmico solar que agora vai habitar a periferia da Terra, né? Então, Steiner diz na Pedra Fundamental, né, que o espírito do Cristo, né, vive então nesses ritmos cósmicos, nos ritmos cósmicos, agraciando as almas, né? Então a nossa alma é agraciada, né, com esse ritmo cósmico desse espírito solar, né, no decorrer do ano. E eu acho que eu vou precisar agora dar compartilhamento de tela. Pode ser? Sim, Marilda. Eu tenho que ser habilitada pelo host para poder compartilhar. Paulo, coloca ela como co-host, por favor. Sim. Eu quero mostrar algumas coisas agora que eu vou precisar, senão vai ficar difícil de conseguir explicar sem mostrar. Foi. Abriu? Sim. Deixa eu ver. Vou colocar isso aqui, mas ele não quer ir. Isso. Tá dando para ver? Sim, Oi? tá dando para ver, tá na nossa tela. Então, essa é uma imagem, aí todo mundo conhece, né? As estações do ano, elas vão, o Sol vai se movimentando, no movimento aparente do Sol, né? Se você tem um ponto fixo, onde no mesmo horário você olha a posição que o Sol está. Então, para cada lugar, né, o Sol vai estar a cada dia mudando um pouquinho de posição, né? Então, isso aqui foi uma foto que foi feita na Grécia, então está mais no ponto no hemisfério norte, né, acima do trópico de Câncer. Então, alguém tirou uma foto todo dia, no mesmo horário, do céu, né, do Sol no céu, e depois fez essa montagem com a posição em que o Sol estava, né, no céu a cada momento. Então, a gente tem isso daqui. E aqui, olha, você tem um ponto central onde ele passa, né? Forma uma lemniscata. Então, a cada lugar da Terra que a gente tem, vai formar um desenho diferente, né? Então, aqui a gente tem o ponto central da lemniscata, onde ele passa o Sol nos equinócios, né? E aqui, aonde ele vai mais alto no céu, é o solstício de verão. E aí, aonde ele fica mais baixo no céu, é o solstício de inverno. Então, solstício de inverno, aí ele sobe, passa aqui no equinócio, né, no equinócio de primavera, vai lá em cima, no solstício de verão, volta, passa aqui de novo no equinócio de outono, volta lá embaixo. Então, isso aqui, eu tentei encontrar uma do hemisfério sul, mas procurei, não achei, mas é possível, né? Alguém poderia fazer, e alguém poderia fazer ali do Equador também, ali na região do Recife, né? Porque ela vai ficar equilibrada, né? Um lado e o outro. Não vai ficar assim, um lado da lemniscata tão encolhido, né? Se você faz isso numa região mais polar, então você quase não tem o lado de lá, ela fica quase um redondo aqui. E isso, então, é o caminho que o Sol faz, né? No céu, e ele tem isso, então, de estar mais próximo e mais distante. Aqui é uma outra imagem. Se você tem o seu horizonte, e aqui foi feito também no hemisfério norte, no seu horizonte fixo, num pôr do sol. Então, aqui também foi tirado fotos, né, no decorrer do ano,
do Sol se pondo num horizonte fixo, sempre deixando a mesma linha de horizonte. Então, aqui, dezembro, né, o solstício de verão para eles, o Sol está mais ao norte. O solstício de inverno para eles, o Sol vai estar mais ao sul. E aí vai vindo janeiro, aí passa março, passa o equinócio, né? O Sol está aqui bem no meio, onde ele se põe num ponto bem no meio. E aí ele vai indo, e aqui, maio, o solstício de junho, né? O solstício de inverno para eles, o Sol vai estar mais ao sul, né? Porque o Sol Não, desculpa. O Sol vai estar mais ao norte, né? Porque é o solstício de verão para eles, o de inverno para nós, né? E aqui vem equinócio, setembro, olha, tá igual aonde estava em março, e aqui vem novembro, né? Vai estar voltado lá onde estava em dezembro. E isso daqui é alguma coisa que qualquer um, né, no seu horizonte pode contemplar, né? E a gente vê, você tem uma janela onde você tem pôr do sol, você vê o sol fazendo esse caminho. Então, agora, ele, aqui na minha janela, ele foi ao máximo para o norte, né? Em junho, chegou no solstício, né? De inverno para nós, ele estava máximo ao norte e agora ele já está voltando. Daqui a pouquinho ele vai estar passando no meu meio aqui do equinócio e lá no alto verão ele vai ter chegado máximo aqui ao sul, né? E aí volta, né? Então para mim aqui a nossa, se você for voltado com a sua de frente para o pôr do sol, ele vai ter o sol máximo para a direita, o máximo para a esquerda e todo o trajeto que ele faz pelo meio. Então, esse é um caminho, né, que a gente pode observar fisicamente, né, materialmente o Sol fazendo, mas esse é o caminho também, né, aqui uma foto da estratosfera, né, da atmosfera da Terra, outra da atmosfera da Terra. E agora eu vou parar o compartilhamento um pouquinho para explicar umas coisas. Espera lá, onde eu paro? Stop share. Então, aí a gente pode ver esse caminho então das estações do ano, aonde você vai ter no inverno o sol chega mais baixo, né? Mais próximo, mais para dentro da Terra. E nesse inverno é também quando a vida da terra, a vida das plantas, agora se recolhe para dentro da terra. E Steiner diz que as plantas, né, são o anímico da terra. E agora, no inverno, todo esse anímico, esse espírito está recolhido para dentro da terra. Então, é quando a terra está desperta. E aí ela vai adormecendo na primavera, quando as plantas agora vão desabrochando, até no florescimento, no auge do verão, as plantas estão floridas, elas estão de volta lá para o cósmico, e esse anímico, esse espírito da Terra, agora está lá no cosmos. E então a Terra está agora adormecida. E aí ela vai indo para o outono, formam-se os frutos, amadurecem, e caem as sementes, e as sementes caem de volta para a terra. E aí a terra vai despertando, até que as sementes estão de volta dentro da terra e a terra está desperta. E esse, então, é o caminho para as estações do ano, né? No caminho nas estações do ano, em que você tem esse movimento entre estar desperta, adormecendo, acordada, né? E dormindo, despertando e de novo adormecendo
e despertam, né? Esse ritmo, então, é um ritmo que vai com a estação do ano. E esse ritmo, então, ele é diferente, né? É alternado entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, enquanto um hemisfério da Terra está dormindo, o outro está acordado. Enquanto um está adormecendo, o outro está despertando, né? Então, esse ritmo acontece assim. E Steiner diz que tem, então, os 4 arcanjos, né, das 4 estações, que agora, então, circundam a Terra par a par. Então, você tem no inverno, atuando do cosmos para a Terra, o arcanjo Gabriel. No outono, você tem, atuando do cosmos para a Terra, o arcanjo Micael. Na primavera, você tem, atuando do cosmos para a Terra, o arcanjo Rafael. E no verão, do cosmos para a Terra, o arcanjo Uriel. Mas essa atuação é tal que ela vem de fora para dentro, então do cosmos para a Terra, mas você tem a atuação do arcanjo da estação oposta atuando do cosmos para a Terra também, não é? Então, você tem um arcanjo que vem do cosmos para a Terra e um outro que vem de dentro da Terra para fora. Então, eles sempre atuam aos pares. Então, a gente fala, mas o arcanjo do verão é Uriel, o arcanjo do inverno é Gabriel, e a gente está trocado. Não, a gente está trocado no sentido só de quem está atuando de fora para dentro e quem está de dentro para fora, né? Mas a época ou a festa, ela é a mesma para os 2 hemisférios. E aí, então, Steiner faz esse maravilhoso calendário da alma, em que, então, ele faz esses 52 versos, um para cada semana do ano. Aí você pensa, puxa, mas tem 4 a mais, né? Então, é um para cada semana do ano e mais 4 versos que estão soltos, que são os versos que dividem as 4 épocas. Então, na realidade, ele fez 12 versos para cada época do ano, né, para cada semana de cada época do ano, e 4 versos que dividem essas semanas. E ele disse que ele fazia, né, ele estava fazendo esses versos. Ele escreve sobre, na primeira edição do calendário, que é de 1912 e 1913, ele diz que, graças às estrofes semanais características indicadas, então o ser humano pode adquirir um autoconhecimento através do sentir, né? É diferente isso, né? Sempre a gente fala do pensar, aqui você pode sentir. Pelo sentir, esse autoconhecimento pelo sentir pode fazer com que o curso da vida da alma, como atemporal, viva no próprio curso do tempo. Então, a alma, ela é atemporal, ela vem de um momento, né, em que esse corpo astral se formou, que é aquele momento do nascimento, então essa alma, ela tem uma simultaneidade, né? Mas agora ela vive na vida, no corpo etérico, no suceder do temporal do corpo etérico. Então, ele diz que, acompanhando, então, esse tempo, né, esse ciclo temporal, esse ritmo temporal da Terra, a alma atemporal pode viver no próprio curso do tempo. Gostaria de acentuar que se trata de uma possibilidade de autoconhecimento. Não se trata de dar diretrizes conforme um modelo teosófico pedante, mas de chamar a atenção para a atividade viva da alma, tal como pode vir a existir. Tudo o que é destinado à alma toma nuances individuais. É por isso que cada alma encontrará igualmente seu caminho em relação a uma descrição individualizada. Seria fácil dizer: a alma deve meditar o que é dado aqui se quiser dar um passo para o autoconhecimento. Isso não é dito,
porque o dever próprio do ser humano é buscar um impulso para aquilo que lhe é oferecido e não dever submeter-se de maneira pedante a um caminho de conhecimento. Então, aqui ele está oferecendo, mas é dentro da liberdade de cada um. E aí, na segunda edição, 1918, ele traz mais alguma contribuição para esse entendimento. O calendário da alma contém uma estrofe por semana. A alma pode viver assim o que cada semana lhe dá e que constitui uma parte do decorrer do ano. Chegar a um sentimento saudável de se sentir uno com a vida da natureza e dessa maneira alcançar uma forte experiência de encontrar a si mesmo. Este é o objetivo do calendário. Acreditamos que uma participação no decorrer da vida do universo, tal como está expresso nas estrofes que se seguem, é algo que a alma aspira, por menos que compreenda a si mesmo. Então, aqui, ele está dizendo, ele vai fazer uma estrofe para cada semana, e ele está dizendo que tem a ver com aquele ritmo que é o ritmo da estação do ano, mas é da vida anímica, é da vida interna, é da vida da alma, é da vida interior, né? E aqui, então, as estrofes, né? Elas não são só relativas ao que está no ambiente externo, as nuances de frio, calor, luz, escuridão, isso também tem, né? Mas ele está colocando a nuance da vida anímica interior do ser humano nesse decorrer do ano. E aí vem aquela velha história, né, das pessoas que dizem, não, mas então ele fez para o hemisfério norte, e eu aqui no hemisfério sul, o que eu faço, né? Eu troco tudo, né? Mas aí, quando você vai ver o calendário, ele construiu o calendário de forma a ficar muito mais fácil para a gente do que a gente pode imaginar, né? Então, ele não só, né, colocou esse calendário, mas ele construiu esse calendário de forma que ele fosse global. Então, ele, claro, na época falava muito mais para as pessoas do hemisfério norte. Então, ele não colocou claramente, não ficou explicando como é que era a construção do calendário para as pessoas entenderem. Ele foi esperando, eu acho, que as pessoas entendessem isso. Mas, claramente, ele deixou colocado que você tem uma estrofe para o hemisfério norte e uma estrofe para o hemisfério sul na mesma estação do ano, né? Mas a estrofe para a época da festa anual, ela é a mesma, independente de que hemisfério você está. Então, essa edição da João de Barro, né, fez, então, o favor para a gente, né, de colocar na mesma página os dois hemisférios. Então, facilita um pouco, né, para a gente não ter que ficar calculando ou procurando. Apesar de que seria fácil, porque ele colocou números, né, ele numerou as estrofes, mas ele colocou letra também, né? Cada número tem uma letra, é 1A, 2B, 3C, né? 4D. E aí, ele fez o calendário no eixo, no calendário cristão, então começando na estrofe 1, na semana da Páscoa, começa na Páscoa o calendário, e ele fez 1 a 26, então A a Z. E aí ele continuou, né? Ele fez 1 a 26, A a Z. Aí ele continuou, 27 a 52, mas o 27 a 52, eles são o A' até o Z'. Então, o A é o da festa, né? O 1A. No outro hemisfério é o 27, A'. E ele fez mais uma coisa. Ele espelhou os versos. As estrofes do calendário, elas estão espelhadas. Espelhadas de forma que você pode ter dois sentidos de tempo. Ele fez 1 a 26 e 1 a 26 está espelhado em 27 a 52.
espelhado no sentido de que as estrofes se espelham de forma que um é o aspecto interior para exterior e o outro é mais um aspecto exterior para interior. Então, é eu, né, centrado no meu anímico, no meu espírito, eu e o mundo e eu. Então, esse é o aspecto que os espelhos trazem. E então é importante os espelhos. E a gente, desde o início, está claro, ele colocou aqui bem claramente que você tem o hemisfério norte e o hemisfério sul, né, esses dois aspectos. Então, da terra desperta e da terra acordada, mas você também tem da terra desperta e da terra dormindo, né, no inverno e verão, ou primavera e outono, mas você também tem esse aspecto do espelho. Eu mesmo não tinha antes, né, tentado, antes dessa edição, ver algumas coisas, acompanhar um pouco o calendário, mas eu tinha uma tradução para o italiano, e é lindo, mas é muito poético a tradução para o italiano, então fica difícil. Você pode vivenciar realmente o ambiente anímico, né? Mas entender, às vezes, é mais fácil entender no alemão do que naquele italiano tão bonito, tão poético. E aí, quando teve... E eu tinha dificuldade, eu achava muito bonito, muito interessante, porque era algo que falava ao sentimento e não só ao pensar, porque a gente é acostumado sempre com tudo que está acessível ao pensar, mas o calendário não, ele é acessível à vida do sentimento, à vida anímica do sentimento. Isso Steiner deixa claro, é um caminho de autoconhecimento através do sentir. E aí veio o lançamento da editora João de Barro, em 2006, foi no inverno de 2006, e Zimmermann, Heinz Zimmermann, que era da diretoria da Sociedade Antroposófica, ele veio e ele trouxe essa contribuição. No lançamento, ele fez uma palestra. E aí ele trouxe esse aspecto quádruplo do calendário. Ele veio falar no Hemisfério Sul, então ele trouxe que, na realidade, a vivência global, a vivência integral, né, do calendário da alma, não é só de uma estrofe por semana, e sim das 4 estrofes por semana, porque tem sempre a estrofe, onde você está no correr do ano cristão, então na época da festa, você tem um espelho e você tem, de cada um deles, o equivalente no Hemisfério Sul. E aí o Zimmermann trouxe isso e eu achei muito... Assim, caiu as fichas, porque eu tinha percebido que estava espelhado fazendo o conteúdo da meditação. Eu percebi pelo verso 1 e o 52, porque ele é tão claramente espelhado, o verso da Páscoa, né? O último do calendário, o primeiro, e você espelha 2 vezes, porque você passa a Páscoa, você está no 52 e 1 na Semana Santa, aí passa a Páscoa, você está 1 e 52 de volta. E aí eles são tão claramente espelhados que não tem como você não quer dizer, se você olha, lê, né, os versos, você percebe o espelho. E aí, quando o Zimmermann disse isso, eu falei, nossa, agora ficou, né? Aí que eu comecei a realmente conseguir me vincular com as meditações do calendário da alma. E aí comecei a tentar explicar para as pessoas como é que era, e como é que era essa história, que você estava no espelho. Então, o Zimmermann, na palestra que ele fez, que na segunda, acho que terceira edição da João de Barro, tem lá no finalzinho as anotações que eu fiz da palestra do Zimmermann, e lá ele coloca como que você faz para saber onde que está o espelho, né? Então, ele diz, não, a soma é sempre 53. Então, as primeiras vezes que eu fui explicar, então, os espelhos sempre somam 53. E entre os 2 hemisférios, sempre dá a diferença de 26. Só que, assim, explicar para as pessoas, para matematicamente acharem onde está, ficava difícil. Aí eu fui vendo que, claro, para você ir fazendo no decorrer do ano, você coloca o seu marcador de página, né? Então, o marcador de página no 1 e no 52, são na primeira e na última. E aí, um marcador de página vai para frente, o outro marcador de página vem para trás. Aí chega no 26, 27, no Micael, eles cruzam, né? Cruzam como no Lemniscata.
e volta para trás, né? Aí, né? E você sempre tem um indo e voltando. E isso é o temporal, né? Isso é o que Steiner diz que a mais importante contribuição que ele trouxe para o mundo é esse duplo fluir do tempo. Então, você tem um tempo físico, um tempo material, um tempo do cotidiano, o do todo dia, que vai para frente, né? Sempre um depois do outro. Mas o tempo vivo, o tempo etérico, o tempo do sol, é o tempo que retorna, é o tempo retroverso, o tempo do mundo etérico, o tempo do mundo da planta. A planta sempre nasce, é sementinha, né? Ela germina, brota, vai lá para chegar na flor e ela começa de novo, não é? Semente vai voltar a brotar e fazer todo o caminho. E esse caminho que a planta faz de semente ao florescimento, a ser semente de novo, é o ciclo de retorno, né? Ela está sempre retornando à origem dela, que é a semente. Mas ela vai ser sempre semente nova, não é? Como o Sol faz todo o seu ciclo de desenvolvimento no tempo no decorrer de um dia, não é? Um dia inteiro o Sol faz o seu trajeto aqui e aí ele morre, né? E nasce de novo, não é isso? No dia seguinte, ele está sempre renovado. E isso é muito lindo, porque é uma poesia do Vinícius de Moraes, que se chama Poética. E ele descreve exatamente isso, né? Esse tempo retroverso que é o tempo etérico, que é o tempo do sol, é o tempo do dia que sempre se renova. E é o tempo que anda no sentido retroverso, que é o que a gente faz quando quer fazer exercício de desenvolvimento, de fortalecimento das forças etéricas, a gente faz retrospectiva, não é? Faz exercícios com esse sentido retroverso. E a poesia do Vinícius também chama Poética, e tem um vídeo da Bethânia cantando aquela oração ao tempo, né, do Caetano, e ela no início, ela declama essa poesia, não é, no vídeo que eu vi pelo menos não tem o crédito, mas a poesia do Vinícius, que se chama Poética. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste, a morte, contra quem vivo. Do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem. Nasço amanhã. Ando onde há espaço, meu tempo é quando. Então, essa é uma poesia muito bonita, né? E que tem um monte de análises literárias, né? Dessa poesia, né? Do Vinícius, que ela é também bastante enigmática, né? Mas você vê que aqui é uma primeira pessoa que fala, né? De manhã escureço. Mas é o contrário, não é? De manhã clareia, mas aqui o sol está fazendo do sentido do sol etérico, o sol que está caminhando no sentido retroverso. Então, de manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. Ele está um passo à frente, né? Nesse etérico que está fazendo o caminho retroverso. A oeste, a morte, que é onde o sol vai morrer. Contra quem vivo. Então, ele vive contra a morte. Contra quem vive, o oeste. Do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. Então, esse é aqui o sol etérico, né? Que o Vinícius retratou, não sei com que inspiração poética que ele teve, mas esse tempo é o tempo retroverso, é o tempo que vai para trás. E isso Steiner colocou no calendário, então, nos espelhos. E aí eu vou voltar ao compartilhamento de tela para mostrar para vocês. Agora eu tenho que ir para frente, porque ele voltou aqui.
Voltou para trás. Então, aqui, para mostrar, né, esse espelho, eu fiz uma primeira tentativa, quando eu vi que tinha esse movimento do calendário, eu peguei um papelzinho que eu tinha e tentei fazer da forma como a gente faz os espelhamentos da biografia, né? Você coloca de um lado, você vai fazer o espelhamento do 21,5, você coloca ali o 21,5, 1 a 20 aqui, depois coloca o restante da idade aqui. O espelhamento do 28, o espelhamento do 30, depende do espelhamento que você vai fazer. E aí eu coloquei nesse sentido. Então, eu coloquei o 1, 2, 3 aqui, porque eu achei que eu ia fazer um U, né? Como aquele do biográfico, mas eu falei, não, mas dá para fechar, né? Isso daqui, porque ele é um ciclo, né? Não está aberto. E aí eu coloquei meio ovalado aqui. Aí eu coloquei o 1 a 26, o 27 a 52, e aí eu fui vendo que ele junta, né? Steiner junta os versinhos 3 a 3, né? E aí eu fiquei, nossa, mas esse negócio ficou assim, mas ficou muito ovalado. Eu acho que dá, se eu fizer mais arredondado, fica mais fácil da gente ver esses espelhos e equivalências. E aí eu fiz assim, tracei uma cruz e aí fui colocando, afastando, tá. Daí eu fui juntando depois aonde que estavam os conjuntinhos de 3. Então, tem 3 conjuntinhos, né? 4 conjuntinhos para cada época do ano, né? Ele juntou os versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sozinho. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, eu fazendo isso só que eu descobri por que tinham esses versos sozinhos. Que eu, olhando, acompanhando a meditação, já tinha feito há alguns anos já, né? Eu vi que tinha esses versos em conjunto, junto no conjuntinho de 3, e tinham esses sozinhos. E só quando eu fiz o desenho, né, para tentar mostrar para as pessoas como é que eram os espelhos, é que eu achei, nossa, né? Os versos sozinhos são os limites das épocas. Então, ele tem 4 conjuntinhos de versos, 4 conjuntinhos de 3 versos para cada época. Então, a Páscoa, João, Micael e Natal. E ele está aqui delimitadinho, né? Os versos sozinhos, eles limitam as épocas. E eles estão espelhados. Então, o verso 1 espelha no 52, o 2 no 51, o 3 no 50, o 4 no 49. Você tem essas linhas, né? As linhas horizontais são os espelhos. E as linhas diagonais, que são o equivalente das letras, dão o equivalente no outro hemisfério. Então, agora, né? Nós estamos na 19ª semana, né? Então, nós estamos na última semana da época de João, que é o verso 19. E ele está espelhado no verso 34, que tem como equivalente no hemisfério norte o verso número 6, não, o verso número 8, que tem como espelho o verso número 45, que vai ser o equivalente no hemisfério sul, o verso número 19, o S. E aí e daí eu comecei a acompanhar para ver se estava certo. Chegava um tempo que por aqui dava errado. As letras e os números não coincidiam, o que estava escrito lá no calendário não dava certo. Aí eu fui olhando página por página para ver, é por causa do alfabeto, que é de A a Z, então começa a tá certo, né? A Z, a Z linha, no começo e no final tá certo. Mas aí você vem acompanhando, e é A, B, C, D, F, G, H, I,
e não tem J. E quando eu fiz lá o calendário a primeira vez, eu coloquei o alfabeto, né? Vim colocando A, B, H, I, J, K, L. E aí dava errado porque no calendário alemão, no alfabeto que o Steiner usou alemão, não tem o J. Então o verso 10 não é o J, ele é o K. Aí vem L, M, N, O, P, Q, R, S. E como que aqui no final dava certo de novo? É porque aqui, justamente o 19, onde nós estamos, ele é o ST. Então, o 18 é o S e o 19 é a ST, essa letra, né, do alfabeto gótico alemão. E a gente não tem nem no nosso alfabeto, mas no calendário da alma ficou. E aqui, como eu estava fazendo um espelhamento seguindo o da biografia, então ele andou aqui para o sentido anti-horário, né? Então, o tempo do decorrer, do suceder do tempo, aqui ele está no sentido horário, né? E o espelho é aqui, quer dizer, o suceder, o correto aqui está no sentido do mundo físico, né? Um dia depois do outro, ele está aqui no sentido anti-horário. E o espelho é que ficou aqui no sentido horário. E aí eu pensei, não, preciso fazer certo, e aí eu fiz hoje. Porque aí fica fácil da gente ver os dois tempos. Então, aqui eu coloquei, olha, está ao contrário daquele lá, né? Então, o 1 para o 26 está vindo aqui no sentido horário, tá? E o espelho aqui do 52, né? Que anda para trás, do 52 para o 27, que foi por volta para o 1, tá? No sentido anti-horário. Então, quando a gente vai fazendo essas meditações do calendário da alma, a gente tem dois tempos, né? O tempo no sentido horário, que corre para frente, e um tempo no sentido anti-horário, que corre para trás, que é o do espelho, né? E no nosso marcador de página é o que vai andar sempre para trás, o nosso marcador de página vai vir sempre vindo para trás. E aqui eu não tracei, né, as linhas horizontais aqui, mas são os espelhos e o equivalente dos hemisférios. Então, o calendário, né, ele não começa no primeiro dia do ano nosso, ele começa no primeiro dia do calendário pascal. É um calendário pascal. Então, a primeira semana é 1. A semana 1A é o verso da Páscoa. E aí vem... Aí você vai acompanhando. Então, aqui você está fora do calendário móvel, né? No nosso calendário, a Páscoa é uma festa móvel. Mas aí a primeira semana, né, começando no domingo de Páscoa, a primeira semana, você tem a primeira semana, semana 1, e aí você vai seguindo, semana 2, semana 3, semana 4, semana 6. A semana 7ª é a festa de Pentecostes. A semana 8, a semana 9 é a festa de Corpus Christi, e aqui, por aqui você já tem que começar a acertar, porque a festa de João é fixa, né? João está fixo no dia 24 de junho. E aqui, então, a gente tem que fazer um ajuste. E por isso você tem esses conjuntinhos de 3. Porque esses conjuntinhos de 3, segundo Steiner, eles têm o mesmo aspecto. Então, a nuance anímica não varia muito entre o 8, 9, 10, o 11, 12, 13. Né? Então, aí você pode fazer os seus ajustes para chegar aqui na época de João, no João certo. Né? Tá em João e João. E aqui para cá ele vem, aí está certo, né? Os calendários se encaixam, né? As festas não são mais móveis. A gente vai chegar em Micael, e aí a gente vai continuar. E aí, quando a gente passa a festa de Natal, a gente vai ter que fazer ajuste de novo para chegar lá na festa da Páscoa, na Páscoa do ano que a gente vai estar, não é? Então, aqui no 46, vai estar faltando 6 semanas para a Páscoa, não é? Como aqui você tem da Páscoa até o Pentecostes, você vai ter 6 semanas. Daqui para trás, 6 semanas antes da Páscoa, o que nós temos? O Carnaval. Então, o Carnaval vai estar aqui limitando
a época do Natal para a época da Páscoa. Então, se a gente tem que fazer o ajuste, a gente ajusta aqui, né, por aqui, para o 46 ser o verso, a semana do Carnaval. Então, aí o 46 se espelha no 7, que é o verso do Pentecostes, que tem equivalente no hemisfério sul do verso 33, que limita, então, o Micael para o Natal, que espelha no verso número 20, que está limitando a época de João para a época de Micael, que é onde nós vamos estar na próxima semana, né? Estamos agora no 19, ST, a próxima vai ser o 20T. Então, para exemplificar agora com o conteúdo do calendário, esses 4 aspectos, que então é o cósmico, que é o da época da festa que nós estamos. Então, nós estamos indo para o limite da festa de João para a festa de Micael. Então, esse é o aspecto cósmico que traz, então, essa atuação anímico, desse ambiente que vem de fora para dentro. Aí, esse verso, ele vai espelhar, né, o seu espelho, que é o verso que vai reverberar aquilo que veio de fora para dentro, agora reverbera dentro aquilo que veio de fora, né? Então, aqui veio de fora para dentro, aqui reverbera dentro o que veio de fora e reflete lá no outro hemisfério, né? E aquele lá, agora, aquilo que veio de fora para dentro, aqui reverbera de dentro para fora, reflete aqui no hemisfério oposto, onde você tem a atuação do arcanjo, que aqui está do cosmos para a Terra, aqui está da Terra para o cosmos, então de dentro para fora. E aí vai refletir lá no espelho, né? Que reverbera, então, dentro e reflete para fora. Então, fora para dentro, dentro para fora. E aí, a gente não vou pegar o verso dessa semana, vou pegar já o próximo, da próxima, que é o 20, justamente porque eles trazem, esses são versos sozinhos, né? Então, eles não estão naquele nuance do conjuntinho dos 3 que tem o mesmo aspecto. Eles são sozinhos. E aqui o verso número 20, né, que é então, a que vai limitar a João para Micael. Ele diz assim: somente assim sinto o meu existir, que longe do existir do mundo, em si mesmo teria de extinguir-se, e construindo apenas sobre o próprio solo, em si mesmo teria de matar-se. Então, olha que interessante. Esses versos sozinhos agora estão trazendo esse aspecto do eu e o mundo. E aqui no verso número 20, do João, para o Micael, ele traz isso, de que eu não existo, não tenho existência fora do existir do mundo. Então, esse mundo, essa vida do planeta, esse cosmos onde nós estamos inseridos, o meu existir não tem sentido fora do existir do mundo. Somente assim sinto o meu existir, que longe do existir do mundo, em si mesmo teria de extinguir-se, e construindo apenas sobre o próprio solo, em si mesmo teria de matar-se. E esse verso, que é o 20, ele se espelha no verso 33, que então delimita a época de Micael para a época de Natal. E aqui diz: somente agora sinto o mundo, que sem a participação de minha alma, em si mesmo encontraria apenas vida vazia
enregelada e, revelando-se impotente, poderia apenas encontrar em si a morte. Só em almas ele se cria novamente. Olha que maravilha, né? E agora no espelho está dito, né? Ele está dizendo que o mundo não pode existir sem a participação da minha alma. Então, sem a minha atividade de sentir e de pensar e de reconhecer esse mundo, ele não tem existência. Ele vai encontrar apenas uma vida vazia, enregelada, impotente, e esse mundo, então, sem a participação da minha alma, morre, né? É um mundo morto. Então, o mundo vivo, né? O mundo onde habita esse espírito cósmico solar do Cristo, é esse mundo onde você tem essa inter-relação da minha alma com esse mundo. Então, eu não posso existir sem o mundo, né? Longe do existir do mundo, a minha vida sobre o meu existir, sobre o meu próprio solo, em si mesmo teria de matar-se, mas o mundo, sem a participação da minha alma, também só tem uma vida vazia, enregelada e morta. E esse verso 33, então, se tem como equivalente, né, no hemisfério, no outro hemisfério, você vê que os espelhos ficam no mesmo hemisfério, né? Vai estar no outro hemisfério, no verso número 7, que é o verso de Pentecostes. Minha identidade ameaça evadir-se, atraída pela luz potente do mundo. Agora, meu pressentimento, entra com força em teus direitos, substitui o poder do meu pensar, que, na aparência dos sentidos, quer perder-se a si mesmo. Então, aqui é bem pentecostal, né? Então, você agora tem que... o meu pensar somente na aparência do sentido, somente naquilo que eu percebo com os meus sentidos naturais, né? E agora infranaturais, ele se perde. E eu tenho que agora, então, perceber a luz potente do mundo, então, a luz do mundo espiritual, e ter, então, a percepção e a intuição, desenvolver a imaginação, a inspiração, a intuição para perceber esse mundo espiritual, para ter, então, uma vida que não é uma vida perdida no mundo dos sentidos, no mundo da matéria, é uma vida com sentido no mundo espiritual. Então, Pentecostes é quando as línguas de fogo, né, do Espírito Santo falam aos homens, à comunidade humana. E esse, então, verso de Pentecostes divide, então, a época da Páscoa para a época de João, ele está espelhado no verso número 46, que é de Natal para a Páscoa, que é o verso, então, da semana do Carnaval. O mundo, ele ameaça atordoar a força inata da alma. Agora aparece lembrança, iluminando das profundezas do espírito, e fortalece-me a contemplação, e somente através das forças da vontade pode a si mesma se manter. Então, aqui é bem carnaval, né? Então, todo o mundo dos sentidos agora está puxando, né? Nós estamos sendo puxados por esse mundo da matéria, da carne, né? Esse mundo dos sentidos, que ameaça atordoar a força inata da alma. Então, você tem que ter a lembrança do Espírito, né? Que vai nos iluminar das profundezas do Espírito. A lembrança desse mundo espiritual vai fortalecer. Ele pede, né? Um verso, uma estrofe, oração. Fortalece-me a contemplação, que somente através das forças da vontade pode a si mesmo se manter. Então, aqui, para o desenvolvimento, para essa percepção, para esse desenvolvimento desse pensar espiritual, através das forças da vontade. Precisa da vontade agora para realizar essa tarefa, esse passo, né, de contemplação do espírito. E aí vai.
né? A Páscoa, o Carnaval, as 6 semanas, que então são as semanas da Quaresma, vem a festa da Páscoa, que é o 1A, né? Pentecostes dividiu para a festa do João, que é o 12M. Na época do João, vamos passar na semana que vem para a época de Micael, que é o verso 26Z. O verso 33 vai limitar, né, a época de Micael para a época do Natal, que é o verso 38. Então, eu acho que eu vou parar o compartilhamento. Perguntar se está tudo bem, se está tudo claro, é bastante difícil, porque isso é realmente uma tarefa meditativa. Então, eu dei a estrutura, né, numérica, né, matemática. Então, aí vocês veem uma atuação de um éter, né? É o éter químico, o éter do som, o éter dos números, o éter matemático, o éter da geometria, né, éter geométrico. E que aquela geometria que encantou o Steiner, né, menino aos 9 anos de idade, quando descobriu o livro de geometria, agora está aqui, olha, colocada, né, nesse espaço-tempo, né, mostrado, que a gente pode ver, ele não desenhou, mas está aí, né, e a gente pode, tá oculto, né, está oculto na estrutura do calendário, você tem essa geometria sagrada, né, que ele colocou ali para a gente ter esse aspecto. E aí a gente pode ter essa vivência, então, temporal dupla, o tempo contínuo, o tempo que sucede, um depois do outro, e o tempo que antecede, que volta, né? Então, esse é o ciclo do tempo. Então, a gente passou a festa de João, estamos indo para a festa de Micael, e a gente vai caminhar para a festa de Natal, para a Páscoa, nós vamos voltar na festa de João. Então, a gente tem esses 2 caminhos que a gente faz quando a gente vai meditando essas estrofes. Um que está indo e o outro que está voltando para o mesmo, que é o mesmo, mas é novo, né? Como a planta, ela vai fazer todo o seu caminho de desenvolvimento, ela vai voltar a ser semente, mas ela é nova, né? Sempre a velha nova planta, né? Ela vai estar sempre sendo voltar à origem, mas ela sempre vai ser nova no tempo. Então, esse é o tempo que renova, o tempo que rejuvenesce, o tempo etérico. E esse tempo é o tempo, então, vivo, né? Aonde vive esse espírito cósmico solar, nesse ritmo cósmico, agraciando as almas, que ele, então, nos deu como possibilidade de trabalhar isso também, não só com o nosso entendimento, mas através do nosso sentir, esses nuances anímicos no calendário da alma. Então, acho que o nosso combinado é fazer um intervalinho, não é isso? E voltar para... Oi? Isso. Fazemos um intervalo de 10 minutos. Voltamos para as perguntas, que devem ser muitas, porque com certeza isso gera muitas dúvidas. E eu não sei se eu vou saber responder todas as perguntas, porque isso é um caminho, né, que a gente vai fazendo e vai descobrindo. Por exemplo, eu descobri agora que que eu queria mostrar, né, que a gente fazia um sentido do tempo no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, e aí que eu vi que eu já tinha feito o calendário no sentido anti-horário. E para explicar isso bem do horário e do anti-horário, eu tinha que inverter aquele diagrama que eu já tinha feito, que está aqui na edição do João de Barro, na segunda edição do João de Barro, que eu tinha que inverter para ficar claro que o sentido horário é o tempo físico, mas a gente também tem um tempo que caminha no anti-horário, que é o tempo etérico. Então, a gente faz um intervalinho e daqui a pouquinho a gente... Com 10 minutos, é isso? Podemos fazer de 10 ou 15. Você prefere como? Se vocês quiserem. Para mim, tudo bem. Então, fazemos 10 minutos e depois tem muitas perguntas, não é? E o Paulo vai me ajudar a ler as perguntas para ele fazendo. Isso, 10 minutinhos. Então, são 5 e 10. São 5 e 10 agora. 5 e 20 a gente volta. Não precisa sair, é só desligar
o vídeo e o áudio. Sim, Ok, então aqui eu tenho a primeira pergunta do chat, quais são os arcanjos e suas localizações durante o ano? isso é uma palestra do Steiner, um ciclo, né, que são as 4 imaginações cósmicas. E ele fala, então, dessas 4 festas e desses 4 arcanjos, que são os regentes cósmicos, né, das festas. Então, no inverno e no hemisfério norte, o Natal, você tem, atuando do cosmos para a Terra, o arcanjo Gabriel. E ele tem, então, a polaridade, o par dele é o arcanjo Uriel, que é o arcanjo do verão da festa de João, na atuação cósmica. E na primavera, outono, nós temos o outro par, que é Micael e Rafael. Então, Rafael na primavera, na Páscoa, e Micael no outono, na festa de Micael, né? Na festa de Micael. Então, esse é o arquetípico dos arcanjos deixa eu colocar no galeria aqui, senão ficou me vendo. É o arquetípico, né, das festas dos arcanjos nas festas cósmicas. Mas aí o Steiner descreve nesse ciclo que você tem, então, o arcanjo que atua do cosmos para a Terra, e aí ele atravessa a Terra, e no outro hemisfério ele está atuando de dentro para fora, da Terra para fora, então, de dentro do homem para o cosmos. Então, a gente sempre tem então essa inversão nesse aspecto dos hemisférios, que então o Natal, né, que é a festa do Gabriel atuando no cosmos, para nós que estamos aqui no outro hemisfério, no verão, nós temos o Gabriel atuando não do cosmos para a Terra, mas da Terra para o cosmos. Então, de dentro do homem, né, que é o inverno, o verão, onde a gente está dormindo, né? Mas a gente tem a atuação não da atuação cósmica, mas a atuação de dentro para fora, da Terra para fora, do arcanjo Gabriel. E quem vai estar atuando de fora para dentro é o Uriel, né? Então a gente tem essa dança desses 4 arcanjos. Mas do meu ponto de vista, isso só enriquece, né? Porque na realidade você tem sempre os pares atuando. E complementa, né? O que você tem de uma polaridade, de um lado, você tem o complemento, o oposto do outro lado, e os dois juntos fazem a integralidade, que é o característico da vida, né? Tem mais perguntas? Eu posso fazer a próxima, que a Sandra faz a seguinte colocação. O autoconhecimento dado a partir do sentir proporcionado pelos ritmos do calendário da alma pode ser traduzido por uma maior sensibilidade e conexão com a natureza, ou seja, aproximamos a alma com a terra. Quais seriam os sintomas dessa aproximação? Bem, mas tenho a impressão que talvez eu tenha respondido no exemplo que eu trouxe dos 4 aspectos do calendário, que os sintomas ou a manifestação disso é porque o que ele coloca justamente nos versos 20 e 33, né? Que é os limitantes de época. E eu não vivo sem o mundo e o mundo não vive sem mim, no sentido de vida espiritual, né? Da vida. Então, o mundo não tem existência sem a participação da minha alma, e eu não posso ter uma uma vida espiritual sem estar relacionado com o mundo. Não existe vida espiritual baseada em si própria, né? Não se autossustenta, né? Uma vida espiritual. Então, acho que o sintoma da
da conexão ou da desconexão, né, com esses ritmos cósmicos do planeta, a gente está vendo, né? As consequências estão aí. Mas não sei bem se a pergunta era essa, mas eu tenho a impressão que o caminho de entendimento disso é esse, mas a vivência, a meditação do calendário, as descobertas que a gente vai fazendo dia a dia é que vão trazendo respostas, né? Acho que é bem num caminho de individual, como ele colocou lá no prefácio da primeira edição, né? Cada um vai encontrar a sua forma de trabalhar, né? De sentir e encontrar as suas respostas. Marilda, eu vi que em algum momento eu me perdi aqui na ordem das perguntas, mas tu vê aí, estás aí, Paulo? Na próxima? Sim, sim. Diz aí. A próxima pergunta, pode falar como está sendo essa semana que estamos, o espelhamento e o externo e interno? A semana que nós estamos agora, a 19. Então, vamos lá. Então, para trás aqui na minha marcação. Vou pegar o meu outro. Eu tenho esse aqui que eu uso para as aulas e tenho o meu de todo dia, que é a primeira edição, velhinha, 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 desencadernada, mas onde está a marcação certa. Aquele meu primeiro desenho é a marcação de página do meu calendário original. Então, o verso número 19 diz: cingir com a lembrança misteriosamente o recém-recebido, seja agora o sentido do meu empenho. Ele, fortalecendo as forças próprias, deve acordá-las em meu íntimo, e elas, vindo a ser, doam-me a mim mesmo. Então, aqui está interno, né? Está falando daquele aspecto interior, né? Eu estou falando de mim aqui. E aí o verso 34, que é o espelho, diz: sentir vitalizar-se misteriosamente no interior com existência própria renascida, o que se conservou de antigo. Despertando, ele deve derramar forças do mundo em meu trabalho externo e no devir cunhar-me na existência. Então, acho que está claro aqui, né? Então, lá ele diz, no 19, que é o da semana, na festa, né, cósmica, que seria o do hemisfério norte, mas ele diz que cingir com a lembrança o que foi recebido e essas forças desse recém-recebido, agora, elas doam-me a mim mesmo. Eu me torno eu mesmo através do sentido do empenho de fortalecer as minhas forças próprias com aquilo que eu recebi. Então, nós estamos fechando a época de João, né? Então, o João é aquele, o eu terreno, né? O eu cósmico, o eu humano, o eu espiritual, agora no homem, né? Que é o João, então, esse máximo representante. E aí isso espelha no verso 34, que diz que sentir, vitalizar-se misteriosamente no interior com existência própria renascida, o que se conservou de antigo. Despertando, ele deve derramar forças do mundo ao meu trabalho externo e no devir cunhar-me na existência. Então, aquilo lá, trabalhado interiormente, agora se torna tarefa ou trabalho exterior. E aí o 34, ele vai estar equivalente no hemisfério sul, no verso número 8. O poder dos sentidos cresce ligado ao criar dos deuses e me pressiona a força do pensar, rebaixando-a para o torpor do sonho. Se a essência divina quer unir-se à minha alma, deve o pensar humano conformar-se serenamente a um existir de sonho. Então, aqui ele está colocando aquilo que foi interno, externo, agora reflete no outro hemisfério, e ele nos pede aqui para que aquele nosso pensar e aquele nosso ligado a esses sentidos do mundo natural, do mundo micronatural até que a gente está, eles vão nos deixar no pensar
desligado da essência divina. Então, aqui ele é um apelo, né, de que a gente, para se unir à essência divina, tem que deixar um pouco de lado esse pensar e se ligar ao espiritual num pensar, numa percepção do espiritual que aquele coloca como um equivalente a um estado de sonho que percebe o espiritual. Então, deixar o pensar um pouquinho de lado, né, para ele não tomar conta de tudo. E aí, espelha no verso 45. O poder do pensar se consolida em união com o nascer do espírito, dá plena claridade aos impulsos obscuros dos sentidos. Se a plenitude da alma quiser se unir com o dever do mundo, a revelação dos sentidos tem que receber a luz do pensar. Então, aqui é o complemento, né? Então, aquilo ali, o lado de lá, ele pedia para o pensar dar um espaço para a percepção do espiritual, e aqui que esse mundo voltado para os sentidos agora possa receber uma luz espiritual de um pensar espiritual. Mas essas são as nuances que sempre tem, então a gente tem que ir trabalhando para pensar as nuances, né? Não são assim automáticas, porque essa colocação que eu coloquei, né, de que você tem o primeiro uma festa no cósmico, né, que é o principal, né, quando você saindo no suceder do tempo cotidiano, do tempo do relógio, do horário. Ele vai ter essa atuação mais de fora para dentro, aí vai para o espelho, que reverbera internamente aquilo que veio de fora, reflete no hemisfério oposto, que vai estar recebendo aquilo que está vindo de dentro para fora, que vai espelhar e reverberar de novo no outro espelho. Mas nem sempre vai estar nessa ordem, né? Nem sempre vai estar nessa ordem o interno e o externo, porque os versos eles vão se alternando. Você vai chegar lá que você vai estar voltando no mesmo, que sempre você vai ter esses 4 versos, né? Eles vão voltar 4 vezes no ano, né? 4 vezes no ano você volta no mesmo conjunto de 4 versos, na ordem invertida, né? Mas você sempre vai ter os mesmos versos 4 vezes repetidos. E aí você, de repente, pensa, puxa vida, mas eu me lembro desse verso. Né? Então, primeiro aconteceu uma coisa engraçada, porque eu estava fui fazer a formação biográfica da turma de Juiz de Fora, e eu estava com um determinado conjuntinho de versos, que era que tinha o 9, 18, que era o verso lá da Semana de Corpus Christi, né, que é a semana do número 9. E aí eu fui, no começo de fevereiro, dar esse mesmo módulo, formação biográfica, aqui em São Paulo. E era a primeira semana de fevereiro, e a gente naquela semana estava nos mesmos 4 versos, né? Invertido, né? Não no mesmo sentido. E aí eu mandei e-mail, os meninos que vão e agora nós passamos tocar. Tá cortando. Acho que o microfone da Cíntia está aberto. Tudo bem? Posso continuar? Sim, pode continuar. E aí a gente voltou na semana passada de novo, que era a semana 18, né? A gente voltou de novo nos 4 versos. Então, em dezembro, em fevereiro, agora a gente estava nos mesmos 4, lá no Natal, perto da semana de dezembro, nós vamos voltar de novo nos mesmos. Então, é muito interessante a gente acompanhar também assim, né? Que a gente, em que nuances a gente volta sempre nos mesmos 4. Marilda, uma pessoa pergunta aqui sobre o ajuste. Lembra que você falou em relação à data fixa e aí precisa fazer esse ajuste e está querendo entender um pouco mais sobre isso. Então, o ajuste é necessário porque a Páscoa é uma festa móvel, né? Ela é do calendário cristão, a Páscoa é sempre o primeiro domingo que sucede a sexta-feira de lua cheia, da primeira lua cheia, depois do equinócio.
do equinócio de Páscoa, né? Que é o de primavera para o hemisfério norte e de outono para a gente, para o hemisfério sul. Então, ela muda, e às vezes muda bastante, né? Dá uma diferença grande. Às vezes você tem a Páscoa no final de março, às vezes a Páscoa está na metade de abril, né? Então, como o Carnaval também, né? Tá, às vezes no começo de fevereiro, às vezes está lá quase no metade de março. Então, isso muda. E então a gente precisa fazer o ajuste. Ele diz: o importante é que vocês estejam começando na Páscoa. Então, o verso número 1 é o da Páscoa, e ele está na semana que começa no domingo de Páscoa. Então, você está no verso 52, na Semana Santa, né? E aí, no 1, você começa na Páscoa. E aí você vai. Mas aí, João é no dia 24 de junho. Então, é bom que a gente esteja no dia de São João, na semana de São João, no verso número 12. Então, você tem que fazer um ajuste ali. Então, se a Páscoa foi muito cedo, você pode ter que repetir mais de uma vez, né? Os mesmos versos, né? Mais de uma semana você repete numa semana só, mas você faz 2 vezes o mesmo conjunto, ou uma semana e meia cada conjunto, para se acertar lá de chegar junto no João em João. Mas não antes de passar o Pentecostes, né? Porque essas são festas que também são móveis, né? A festa de Pentecostes é a 7ª semana, é o 7º domingo, depois da Páscoa. E eu faço só depois de passar o Corpus Christi, que é a 9ª, né? Então, eu só depois da 9ª semana. Então, essa semana, esse ano, a gente tem que dar uma corridinha, né? A Páscoa foi meio tarde esse ano. Então, para chegar no João, teve que fazer numa semana 2 conjuntinhos, numa semana só, fazer 2 daqueles versos, um conjuntinho de 3, né? Fazer aqueles 3 versos em 2 semanas, ao invés de 3, né? Para chegar. E aí, eu tenho uma olhadinha no chat, antes alguém disse que estava ainda no verso 18, né? Mas porque veio contando, né? E aí, mas para ajustar no João, aí você já tem que passar para poder chegar no Micael no certo. Mas isso, assim, como ele mesmo falou, o conjuntinho de 3, ele tem a mesma nuance anímica, então não tem tanta importância, não é? Um drama, se eu estou no 19, você está no 18, não tem importância, nós estamos no mesmo conjuntinho de 3 versos, tá? Aí tem também aqui uma pergunta no chat, falando assim, essa visão de 4 versos, devemos ler os 4 na mesma semana? Sim, é justamente esse o aspecto interessante que o Zimmermann trouxe, que você agora tendo os 4 aspectos, você tem esse aspecto integral global, não uma unilateralidade. Você está agora tendo o aspecto da Terra, né, como um universo, como a humanidade, né, que está aqui, independe se está no hemisfério norte ou se está no hemisfério sul, nós estamos celebrando o mesmo ritmo cósmico, nós estamos na mesma festa cósmica, né, como humanidade. E aí, se você, como trabalho meditativo, faz essa meditação dos 4 aspectos, você consegue essa integralidade, essa unidade, que não fazendo isso, você não tem essa unidade, fica pedaço, né? Fica parte, falta o complemento. Então, pelo menos para mim, para a vivência anímica, para esse cultivar desse sentir, né? Dos ritmos do decorrer do ano da Terra, os 4 aspectos fizeram muito sentido. Então, para mim, eu faço sempre os 4. Mas, de repente, para alguém é muito, quer fazer só 2, então faz só os dos hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. É aquilo que ele disse, não tem uma regra dada para você medita assim, tem que fazer assim, não, cada um faz do jeito que quiser, inclusive se quiser mudar. Né? Eu começo no verso, né, faço o sentido horário primeiro, então no verso da festa cósmica, que é aquela que está numa semana
cristã, na semana do calendário cristão na festa. E isso dá... Eu começo por ele, mas se a pessoa se sente melhor começando pelo verso do hemisfério sul, ela vai, se for fazer os 4, vai fechar redondo do mesmo jeito. Então, acho que isso depende daquele sentir mesmo de cada um, de como se sente melhor trabalhando com esse conteúdo. Para mim é assim, mas pode ser que para outros seja diferente. Começa no domingo de Páscoa, então o primeiro verso é na semana seguinte. Olha, se você considerar que a semana, porque a pessoa pensou que terminasse no domingo de Páscoa, mas tanto não faz muita diferença. O Cerne fala, você começa no domingo de Páscoa, no verso 1, a semana da Páscoa começa no domingo de Páscoa. Mas, se você está fazendo isso, né, com os 4 aspectos, você vai estar na semana anterior, que é a Semana Santa, que é a última semana do ano, no verso 52. Então, você vai estar com o 52 e o 1, e aí na semana da Páscoa você simplesmente vai trocar, né? Você vai fazer 1, 52. Então, também não é tão dramático assim, mas a semana da Páscoa é a que começa no domingo de Páscoa. É do calendário. Se você pegar, é o calendário cristão, é o calendário católico. Então, é o domingo de Páscoa. Daí você tem o primeiro domingo depois da Páscoa, não é? Que é o calendário pascal também. Você tem na Igreja Católica mesmo, você tem o segundo domingo da época da Páscoa, o terceiro domingo da época. Se você for ver, depois que passa a época da Páscoa, acho que depois que passa o Pentecostes, aí eles têm a época comum. Mas aí vai também, é o 8º domingo da época comum, é o 9º. Se você pegar, porque alguém me mandou alguma coisa aí a semana passada, e estava a 18ª semana do tempo comum, né? No domingo retrasado. Então, acho que, não sei se deve continuar, mas a gente deve estar no calendário católico no 19ª semana, não é? Foi o 19º domingo do calendário cristão da época comum. O próximo domingo deve ser o 20º domingo da época comum. Que é o calendário que ele fez, é o calendário cristão, que é o calendário católico. Se a gente se perder, a gente olha na missa qual o domingo que está do ano, a gente acha a semana do calendário da alma. A próxima pergunta de que número a que número vai o interior e quais são os que iniciam no exterior? Ui! Eu acho que eu respondi, né? Porque, na realidade, você sempre tem esses 4 aspectos que está colocado de um lado para o outro. Então, não está dividido assim, de que desse número até o outro número vai do interior. Depois começa... Ele tem toda essa matemática, mas o conteúdo anímico do calendário não tá construído assim. Sempre como você tem 4, né, aspectos em cada um deles, e esses 4 aspectos sempre dá um em cada quadrante, né? Você sempre vai ter esse aspecto de um está do interior, o outro está do exterior, mas não está dividido na numeração de que de tanto a tanto é assim, de tanto... Isso não é feito assim, não. Então, não dá para responder assim. Pelo menos eu nunca notei, mas alguém pode, de repente, fazer o exercício tentando observar se isso acontece assim. Eu não achei. Eu fui lá para baixo para ver se, porque tinha 27 mensagens, eu ver se como é que estavam as perguntas para a gente otimizar o nosso tempo. Vê aí a sequência, Paulo. Vou fazer a próxima pergunta aqui, então. Gostaria de saber se há uma indicação de horário para meditar. Se é melhor no início do dia ou antes de dormir.
Se tem alguma indicação nesse sentido. Eu acho que isso também é aquilo, é individual, né? Não dá para dar receita, não. Eu faço de manhã, no começo do dia, mas eu acho que isso é bem, bem individual. Acho que não tenho como responder isso. A minha prática, eu sempre só fiz o calendário da alma sempre só de manhã, então não sei responder. Mas não tem, que eu saiba, não tem nenhuma indicação assim de que tenha que fazer em determinado horário, não. Tá vendo aí, Fabio? Não, tô perdido. Eu pergunto aqui, então, olha, para leitura sempre fazemos essa sequência, começando com o hemisfério norte e os 3 seguintes? Então, acho que eu até já respondi numa pergunta anterior. Eu faço assim, né? Eu faço o verso do hemisfério norte, ou o verso da festa, né? O verso da época do ano, na festa que a gente dá, o espelho dele, o equivalente do espelho no hemisfério sul, o espelho do hemisfério sul, e aí fechou, deu os 4. Mas essa indicação de fazer dessa forma foi a que o Zimmermann deu no lançamento lá da primeira edição do calendário da edição, da edição do João de Barro, e eu achei que era bastante adequada e eu comecei a fazer assim e eu nunca mudei, eu sempre continuei fazendo desse jeito. Mas é aquilo, se sente melhor começando no hemisfério sul, acho que não vai ter nenhum problema, porque você vai fazer o círculo, né? Vai fazer a volta. Então, vai completar do mesmo jeito. Eu tô pulando as perguntas que de alguma forma já foram respondidas por você, Marilda. Aí, tô procurando aqui. Se você tiver com uma na agulha, Paulo. Eu estou vendo aqui, olha, porque o ajuste deve ser feito em João, que é uma festa fixa, e não em uma das festas móveis. Justamente porque precisa fazer o ajuste, porque a Páscoa é uma festa móvel. Então, as festas móveis, elas são marcadas justamente no calendário cristão. Ele está centrado na festa da Páscoa, é um calendário pascal. Então, a semana 1 é a semana da Páscoa. Como a Páscoa é móvel, então você vai, ali você tem que movimentar, é por isso que você tem que ajustar, porque a festa da Páscoa é móvel e a festa de João, Micael e Natal são fixas. Então, claro, você tem que fazer o ajuste quando você vai chegar na festa fixa, mas você tem que fazer 2 ajustes, né? Da Páscoa, da época da Páscoa para a época de João, você tem que fazer um ajuste, porque você pode estar adiantado ou atrasado se a Páscoa foi antes ou depois. E quando você for voltar lá passar de novo para a época da Páscoa, depois do Natal para a época da Páscoa, você tem que ajustar de novo, porque você tem que estar no carnaval, né? A época da Páscoa começa no carnaval, então você tem que estar no verso 46 na semana do carnaval. Aí você vai certinho chegar na Páscoa na semana 1. Não tem como você fazer o ajuste na festa móvel, é justamente por causa que ele é móvel que você tem que ajustar. Pelo menos eu entendo assim. Não sei se era essa a mesma pergunta, mas... Os versos devem ser lidos todos os dias. Então, aquilo que ele disse aqui no começo no prefácio da primeira edição, né? Não tem uma receita fixa, né? Não tem uma receita fixa para cada um se ver como que ele vai
o que é melhor para ele, ou como ele melhor se adapta a isso. Então, eu leio todo dia, né? Durante aquela semana, eu leio todos os dias os versos, os 4 versos daquela semana. Mas é a minha forma, não tem que ser necessariamente a forma de todos. De repente, uma vez na semana está o suficiente para a pessoa. Para mim, a vinculação, desde 2006, né? Eu comecei a fazer esse calendário dessa forma, eu leio todos os dias. Claro que tem dia que não dá, né? Tem semana que fica complicada, mas na medida do possível, todos os dias. E teria só uma coisa mais que eu queria falar, que as datas que estão no calendário, então acho que eu não falei, né, tem uma data em cima da semana. E são as datas referentes à Páscoa, que foi no ano de 1912 para 1913, que foi o ano que ele fez. Então, essa data que está aqui, né, que começa essa primeira semana, né, que é a 1, ela está aqui escrito 7 a 13 de abril, que a Páscoa, naquele ano de 1912, foi no dia 7 de abril. Às vezes até coincide, a gente pega outras Páscoas aqui que estão na mesma semana. Mas, a cada ano, a Páscoa é numa data diferente. Por isso, entre Páscoa e João, não adianta a gente querer seguir as datas que estão aqui, porque não vai dar certo, mesmo na semana aproximada. Não vai dar certo, você tem que seguir, então, Páscoa, a primeira semana do calendário cristão é o 1, 2, você não olha a data que está escrito ali, e sim a data do calendário. E aí, no 24 de junho, aí você ajusta. Daí também a semana não vai bater certinho, né? Com o início e o final da semana onde cai o João, naquela que tá colocado aqui. Então, você tem que ir fazendo esses ajustes, né? Para acertar a semana certa. Tem gente que vai procurar no calendário a semana que está lá e quer que seja igual, mas não vai dar certo. Isso aí foi em 1912, 1913, que eram essas datas. Existe literatura comentando esses versos, Marilda? Olha, em português eu não conheço. Se tem em outra língua, não sei. O comentário sobre as nuances anímicas dos versos, eu realmente não conheço. Se alguém conhecer, me avisa, porque eu não tenho conhecimento, não. Tem a euritmia, né? Tem os exercícios eurítmicos, as formas eurítmicas para cada um dessas estrofes. Na Europa, quando eu estive lá, não sei se eles fazem ainda, mas antigamente todos os eventos, as atividades antroposóficas eram abertas por euritmia com o verso do calendário da alma daquela semana apresentado pela euritmia.